Casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes continuam sendo registrados, mesmo com várias campanhas e alertas sobre o assunto. Na última semana, 3 casos chamaram a atenção em Cascavel. Confira na reportagem da nossa colega Rebeca Branco com Rodrigo Lima. São meninas, meninos, adolescentes, crianças que têm a melhor fase da vida roubada por um criminoso. Homens e mulheres que, de maneira brutal e fria, violentam em pelo menos 70% dos casos vítimas do convívio familiar. O abuso ele pode acontecer, nessa grande maioria das vezes, com familiares ou mesmo conhecidos, vizinhos, amigos. Então, sempre ter muita cautela, as pessoas devem sempre ter muita cautela na hora de deixar os seus filhos na presença de outras pessoas. Em Cascavel, 3 casos chamaram a atenção na última semana. O mais recente é de uma menina de 5 anos que foi vítima de abuso por um estranho na piscina de uma chácara. O pai da garota, quando percebeu, agrediu o suspeito, que foi detido e solto logo depois. O outro caso de violência sexual foi de uma menina de 13 anos, que era abusada pelo padrasto, segundo a denúncia. Ele foi detido e solto neste final de semana. Outra vítima que ligou aos prantos para a polícia foi uma menina de 9 anos que afirma ter sido abusada por 2 homens, o tio e o pai do noivo da mãe dela. A maioria das vítimas atendidas pela Secretaria de Assistência Social de Cascavel são meninas a partir dos 12 anos. Acredita-se ainda que há um número muito maior do que o registrado. Hoje, 90 famílias são acompanhadas pelo CREAS com suspeita de abuso sexual em casa e 60 crianças e adolescentes já foram acolhidos por ter a violência sexual confirmada em seu ambiente familiar. Esses números estão distantes da realidade, até porque estima-se que no Brasil, a cada caso denunciado, existem pelo menos outros 10 que acontecem sem chegar ao conhecimento dos órgãos públicos. A subnotificação é uma realidade, né? Muitas crianças e adolescentes não relatam a violência, ou como eu disse, relatam e acabam não sendo acolhidas nessa fala. E por a gente entender que a violência se manifesta de várias maneiras e não necessariamente deixa essa marca visível, então talvez a gente não vai identificar que essa violência sexual aconteceu. Então, para a gente conseguir superar essa barreira da subnotificação, precisamos estabelecer relações de confiança com a nossa criança, com o nosso adolescente. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, entre 2017 e 2018, 4 meninas de até 13 anos foram estupradas a cada hora no Brasil. Em 2018, o país também bateu o triste recorde de ocorrências de abuso sexual infantil. Foram 32 mil vítimas. Com o período de isolamento, a preocupação é principalmente com as crianças e adolescentes que sofrem abuso em casa e não têm com quem contar. Afinal, para quem acompanha os casos, é comum perceber que as vítimas muitas vezes são desacreditadas ao falar sobre o assunto. Muitas vítimas de violência sexual, elas sofrem abusos há anos e nunca conseguiram contar para alguém. Por quê? Porque tem medo. Se eu contar, alguém vai me dar uma bronca, vai me repreender. Quantas vítimas de violência, adultas já, que nós atendemos, que nos contam assim, mas eu tentei contar, não acreditaram em mim. Eu tentei dizer para alguém, não acreditaram em mim. Então, se tem alguma fala, dê escuta, dê escuta para essa criança, dê escuta para esse adolescente, entenda de onde está vindo essa fala. Acho que esse é o primeiro procedimento. E para identificar é preciso também saber que não somente o estupro é crime de violência sexual. Então, a partir desde do seu nascimento até os 14 anos de idade, qualquer ato libidinoso, diverso da conjunção carnal ou mesmo conjunção carnal vai constituir, no caso, um estupro de vulnerável. Porque nós temos um imaginário, assim, imediato, que a violência sexual sempre acontece a partir do contato físico, que são a nossa imaginário aí do estupro, e que realmente acontece, é uma forma de violência perversa. Mas existem também outras formas de violência sexual que a gente diz sem contato físico, por exemplo, a pornografia, colocar a criança em uma estimulação exagerada
de imagens, de vídeos, de fotografias, né, que não estão propícias à idade delas, é pornografia. Também tirar fotos de crianças, né, fazer essas fotos circularem, também são formas de violência sexual. No Brasil, a pena para o abuso sexual pode ser de 8 a 15 anos de prisão. Em 2014, este crime tornou-se inafiançável.